Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que nós vimos fazendo com relação aos pilares, às fundações da cultura e tecido de plantas. Vamos lá para dentro para a gente compreender isso do ponto de vista detalhado. Nós estamos estudando quais são os fundamentos, quais são as fundações, quais são os conceitos básicos que estão relacionados com a cultura e tecido de plantas. E nós temos, portanto, alguns pilares sobre os quais a cultura e tecido se sustenta. O primeiro pilar que nós estudamos foi com relação aos explantes. O segundo pilar que nós estudamos foi com relação à totipotência. E agora nós vamos estudar o terceiro e último pilar, que é competência e determinação. O que isso significa e qual que é a importância que isso tem para a cultura e tecido de plantas? É exatamente isso que nós vamos entender na aula de hoje. Primeiro vamos estudar competência. O que é competência? Competência é a capacidade que o explante tem de responder a um estímulo, seja ele endógeno ou seja ele exógeno. Ou seja, um explante está sujeito, está exposto a um determinado estímulo e ele vai ou não responder àquele estímulo, seja ele qual for. Isso está relacionado com competência. Vamos exemplificar a competência com um processo que acontece com todas as plantas, que é o florescimento. O florescimento é a passagem de uma planta de um estado vegetativo para o estado reprodutivo. E todas as plantas elas vão passar por estágios de desenvolvimento. Então ela passa por um estado em que ela está numa fase juvenil, ou seja, que ela é incapaz de florescer, e quando ela entra na sua fase adulta, ela apresenta capacidade de florescimento. Então uma planta juvenil, diferente de uma planta adulta, é que a planta juvenil não floresce e uma planta adulta floresce. Isso é uma característica interna. Então todas as plantas têm um período juvenil. Mas vamos dar um exemplo com uma planta perene. Vamos pegar uma macieira. Se nós pegarmos uma macieira, plantamos uma semente de macieira, ela cresceu. E durante todo o ciclo do ano, durante todas as estações, ela está exposta às alterações de temperatura, às alterações de fotoperíodo, às alterações do ciclo hídrico. E ela vai percebendo aquilo ali. Então no primeiro ano ela passa por todas as estações, nada acontece. No segundo ano passa por todas as estações, nada acontece. Terceiro ano passa por todas as estações, nada acontece. No quarto ano ela passa pelas estações e em determinado momento ela começa a florescer. Não importa como que funciona com a macieira, isso vale para qualquer planta. Naquele período de florescimento, agora ele estava submetido às condições indutoras, ela já saiu da sua fase juvenil e, portanto, ela vai perceber o sinal e ela vai responder com o florescimento. Durante 3 anos anteriores, ela passou pelos mesmos sinais e não florescia. Mas agora, no quarto ano, ela passa por uma sinalização do ambiente e agora ela vai responder com o florescimento. Significa o quê? Isso é um estímulo externo que está induzindo as células a sair da sua fase vegetativa para a fase reprodutiva. Em outras palavras, a modificação do meristema primário vegetativo para um meristema floral. Ou seja, no período juvenil, aquele meristema era incompetente para florescer. Quando entrou na fase adulta, na fase madura, aquele meristema se tornou competente para florescer. Ou seja, ele foi capaz de perceber os sinais do ambiente e responder com a modificação do meristema de vegetativo para o meristema florífero. Isso é a capacidade do explante de responder a um estímulo. Pode ser um estímulo endógeno ou pode ser um estímulo exógeno, que vem de fora. Em outras palavras, quando a planta ela apresenta capacidade de perceber o estímulo, nós dizemos que ela apresenta sensibilidade. Eu vou colocar entre aspas. Ela apresenta sensibilidade. Então ela percebe o sinal e é capaz de responder aquele sinal. E por que ela faz isso? Como que isso acontece? Por causa da presença de receptores específicos. Podem ser receptores para fotoperíodo, podem ser receptores para temperatura, pode ser N tipos de receptores. Então, quando ela estava na sua fase juvenil, essa macieira, ela ainda não tinha os receptores prontos, aptos para perceber aquele estímulo. Durante o desenvolvimento, quando ela passou para a sua fase adulta, os receptores estavam preparados e, portanto, eles foram capazes de perceber o estímulo e responder a ele. Nenhuma planta responde a nenhum estímulo sem ter receptor para ele. Nenhuma planta vai responder a nenhum estímulo se ela não for capaz de perceber a presença do estímulo. E esse estímulo pode ser luz, temperatura e, mais especificamente para a gente aqui na cultura de tecidos, muitos desses estímulos são hormonais.
Então o explante ele tem que ter receptores específicos para perceber a presença do determinado hormônio que a gente colocou no meio de cultura. E agora nós vamos ter então a sua capacidade de responder. Então ele vai ser competente. Eu posso ter um explante em que eu coloco aquele mesmo hormônio e não tem resposta nenhuma. Porque aquele tecido, as células que compõem aquele tecido, as células que compõem os tecidos daquele explante não têm receptores específicos para aquele hormônio. Portanto, se não perceber o hormônio, não tem resposta. E que resposta é essa? A modificação da expressão gênica. Então isso significa competência, significa capacidade da planta de perceber um estímulo, seja um estímulo interno ou externo. No caso da cultura de tecidos, nós estamos falando basicamente de hormônios vegetais, mas existem outros. E isso se dá em função da presença de receptores. Se as células que fazem parte do explante têm receptores para aquele hormônio, existe a possibilidade de termos uma resposta. Se as células que compõem os tecidos daquele explante não tiverem receptores, não adianta colocar o hormônio, porque não vai ter resposta, porque não existe a presença dos receptores. Isso é extremamente importante, saber que um tecido precisa apresentar competência para responder ao estímulo. E o que é determinação? Determinação é uma sequência de eventos que vão acontecer e que vai levar a uma resposta fisiológica. Ou seja, para que o explante possa responder, primeiro ele tem que ser competente. Uma vez que ele é competente, ele percebe o estímulo. Ao perceber o estímulo, ele vai desencadear uma resposta. E uma vez desencadeada a resposta, você não tem como reverter aquela resposta mais. Isso significa que o tecido está determinado para aquele caminho. E não é uma questão de uma luz que você liga e desliga. Não é uma questão de uma mensagem que você manda pelo celular que a pessoa recebe na hora. Nós estamos falando de expressão gênica. E expressão gênica é um processo relativamente longo. Nós podemos ter expressão gênica a nível transcricional em questão de minutos ou questão de horas. Mas a nível de modificação anatômica, na formação de uma organogênese, na formação de uma embriogênese, isso aí vai demorar muito mais tempo do que apenas algumas horas, alguns dias, às vezes demora semanas, às vezes demora meses. Competência e determinação. Esses são os terceiros pilares que são extremamente importantes quando se trabalha com cultura de tecido de plantas. Nunca se esqueçam disso. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!